Capítulo 23 – Animismo. Sejam bem-vindos aos estudos do capítulo 23 do livro Mecanismos da Mediunidade, onde estudaremos os mecanismos do animismo, o que é este fenômeno, suas consequências e da semelhança das criaturas. Antes de começarmos os estudos de hoje, vamos verificar o significado da palavra animismo. A palavra animismo vem do latim animus, que significa alma, vida. O animismo faz parte do contexto da mediunidade, é a manifestação da alma do médium nas comunicações dos desencarnados. Trazendo o significado agora dos fenômenos anímicos do livro Médiuns e Mediunidade de Kairbar Sutel, capítulo 39. O Espiritismo abrange, em seus ensinamentos, toda a fenomenologia psíquica que se traduz pelos fatos anímicos e fatos propriamente espíritas, porque tantos como outros têm por causa a alma, o espírito, cuja existência e imortalidade a religião, a ciência e a filosofia espírita demonstram. Fenômenos anímicos são os produzidos pelos próprios espíritos encarnados. Fenômenos espíritas são os produzidos pelos espíritos desencarnados. Agora vamos começar estes estudos com um trecho do livro Celeiro de Bençãos de Joana de Ângeles, capítulo 6. Animismo e mediunidade. Indispensável muito cuidado, exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado zelo pelas letras espíritas, a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Nem tudo que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados. Sucessos e impressões na órbita da vida não representam, compulsoriamente, interferência de ordem espiritual. Problemas intrincados da personalidade surgem como expressões mediúnicas a cada instante e se exteriorizam, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Distonias psíquicas exalam miasmas morbíficos que produzem imagens perturbadoras no campo mental e se externam em descontrole. Estuda e estuda-te. Evita a frivolidade e armate de siso, no mister relevante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor, graças às causas a que se emana pelo impositivo da reencarnação. Interferências espirituais sucedem, sim, mas, não a miúde como pretendem a leviandade e a insensatez que se comprazem em transferir responsabilidades. Ante os valores mediúnicos legítimos, convém não desconsiderares os expressivos recursos da mente encarnada. Percepções, emoções, sensações fixam-se inconscientemente e armazenam-se nos depósitos da memória aguardando oportunidade. O cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas desequilibram, promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas coopera com eficiência para os exageros, as distonias. Imperioso acautelar-te. Prudência, em fenômenos mediúnicos, é medida salutar. Revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na discrição. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos e só procedem do alto quando em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, não descuides das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indefiníveis e desconexas que ressumam, engendrando comunicações inexatas. Acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Jesus, o excelente médium de Deus, lecionou com incomparável sabedoria a metodologia a seguir: oração e trabalho, meditação e serviço e incessante labor de entendimento fraterno junto aos infelizes. Nenhuma informação deprimente, espezinhadora, ultrajante dele se exteriorizou, mas sempre manteve sem cessar inalterável caridade para todos, com exemplos otimistas, traduzindo a sua condição de construtor e guia da terra. Dividiremos os estudos de hoje em 1. Mediunidade e animismo. 2. Semelhanças das criaturas. 3. Obsessão e animismo.
4. Animismo e hipnose. 5. Desobsessão e animismo. 6. Animismo e criminalidade. 1. Mediunidade e animismo. O médium, sendo um ser vivo e pensante, criado por Deus, e dotado de vontades e livre-arbítrio, pode vir a expressar seus desejos e vontades em um fenômeno mediúnico, havendo então fenômenos psíquicos produzidos pelo médium, estando consciente ou não. O corpo espiritual tem a capacidade de desdobrar-se e agir sobre a matéria, como espírito. Porém, estes fenômenos anímicos abriram precedentes para que aqueles antagônicos à revelação espírita, teorias de negação, afirmando que uma vez que o encarnado pode operar fenômenos mediúnicos, fora do corpo causando ações mecânicas e plásticas, moldando e modificando a matéria e criando alucinações. Essas teorias e negações nada propagam além de pessimismo, uma vez que estragam as esperanças de criaturas que iniciaram recém seus trabalhos na mediunidade. Os seres encarnados e desencarnados podem efetuar os mesmos fenômenos dependendo seu grau de elevação e sua missão na Terra, até mesmo porque homens encarnados e desencarnados pertencem à mesma raça, então é natural que, assim como o espírito, o encarnado desdobrado, pode manipular e moldar a matéria, criando fenômenos anímicos, podendo ser benéficos ou não, dependendo apenas de seu uso e sentimento. Para finalizar este tópico, um trecho do livro Pensamento e Vontade, capítulo Ideoplastia. À proporção que avançamos na investigação dos múltiplos ramos que constituem as doutrinas metapsíquicas, vemos ressaltar, de mais a mais, a grande verdade do princípio segundo o qual animismo e espiritismo são complementares recíprocos, tendo ambos uma causa única, o espírito humano, que encarnado produz fenômenos anímicos e desencarnado determina fenômenos espíritas. 2. Semelhança das criaturas. Estudamos em capítulos anteriores algumas leis que regem o universo, portanto leis divinas, sendo uma delas, a lei da atração, os campos mentais, as vibrações que nos conectam. É natural que compartilhamos de certa afinidade vibratória, portanto de certa semelhança, com as pessoas ao nosso redor, seja num vício, numa virtude, ou a necessidade de aprender, espiar ou provar, com o sentimento que traz aquele indivíduo. Assim também são os intercâmbios dos espíritos para conosco. Seria impossível haver uma comunicação de um ser evoluído como Jesus, para um animal que é apenas um germe de vida mental. Pois as ondas mentais de cada qual o leva aonde pertença. Nossos mentores e benfeitores, os trabalhadores de Deus estão a toda parte, mas se escolhermos o vício e o ócio em vez do amor e do trabalho, não os escutaremos. E por sermos seres semelhantes aos espíritos, encontra-se aí o porquê de espíritos encarnados desdobrando-se e livrando-se do envoltório carnal momentaneamente podem provocar fenômenos físicos, visto a semelhança entre encarnados e desencarnados. Ambos fazem parte da mesma raça e da mesma humanidade. 3. Obsessão e animismo. A mente humana ainda no estágio em que se encontra está fadada a erros e podemos cair em tentações, por isso estamos presentemente em um mundo de provas e expiações. Estudamos em capítulos passados que nossos pensamentos e sentimentos se conectam por faixas vibratórias e aquilo que mais queremos, nosso desejo mais íntimo fica evidente ao plano espiritual, tendo em vista que, em diversas obras de André Luiz, vemos a transparência dos espíritos. Portanto, apesar de no plano da carne ainda ser possível as enganações e falsas aparências para o plano espiritual isto não é. Assim, os espíritos conseguem facilmente identificar nossas virtudes e nossos vícios, e pela falta de vigília podemos cair na tentação de nossos vícios, induzidos por obsessores, permitindo a caída da mente em sentido inferior momentaneamente. Quando por nossas imperfeições, por nossas culpas ou demais motivos penosos à consciência, baixamos a guarda para inteligências inferiores, estes se alastram em nossos pensamentos e atuam juntamente com os fenômenos da mediunidade para seu propósito, utilizando do exemplo do livro, a qual entidades voltadas à vingança ou dívidas kármica, prendem o médium desdobrado pelo fenômeno anímico em recordações penosas.
Para finalizar este tópico sobre a obsessão, vamos observar o texto de Kairbar Sutel sobre a prática da virtude contra a obsessão no livro Médiuns e Mediunidade, capítulo 14. No núcleo espírita que frequentamos, nunca observamos um só caso de obsessão ou desarranjo mental, nem tampouco desequilíbrios de médiuns, pois, na verdade, não nos tem faltado ótima assistência espiritual. Além disso, acresce que aqueles com quem realizamos as nossas experiências, honra lhes seja feita, eram pessoas humildes, simples, de bons sentimentos e crentes em Jesus. Isso vem confirmar as palavras do Mestre: aquele que crer em mim será salvo. Pensamos que não há perigo no desenvolvimento e exercício da mediunidade, desde que se não faça mau uso desse dom, e que dele se utilize com critério. Um médium desenvolvido torna-se um aparelho pronto para funcionar, mas existe como que uma chave que abre e fecha o aparelho. É o próprio médium que, utilizando-se de sua liberdade e de sua vontade, pode ou não consentir que o seu instrumento seja utilizado por outro. Aqui admiramos ainda a providência divina, cujas leis sábias não excluem por forma alguma o livre-arbítrio do homem, que é sempre respeitado. Não se diga, portanto, que o médium desenvolvido está sujeito à obsessão, porque tem o seu aparelho pronto para funcionar. Os maiores físicos e químicos possuem as melhores balanças de precisão e instrumentos de mais perfeição para o uso de seus trabalhos, e estão menos sujeitos a vê-los prejudicados do que o taverneiro, cuja balança ronceira vive desprezada no balcão. O uso da mediunidade não oferece perigo, o abuso, sim, é perigoso. O ácido sulfúrico dá excelente limonada febrífuga, mas, se for ingerida em dose alta, é veneno. Tudo precisa ser bem aplicado. O próprio alimento com que nos alimentamos, tomado em excesso, produz indigestão. O querosene é combustível útil, mas incendeia. O ácido nítrico tem utilidade extraordinária. A glicerina não só tem diversas aplicações terapêuticas, como também é boa substância alimentícia, mas o ácido nítrico com a glicerina forma substância explosiva. A prática das virtudes é um excelente preservativo contra a influência dos espíritos inferiores. 4. Animismo e hipnose. Tendo em vista o conceito que Kairbar Sutel traz para nós em seu livro sobre médiuns e mediunidade sobre animismo, visto na introdução do vídeo, pode-se ocorrer da hipnose anímica, uma vez que a hipnose é um fenômeno mediúnico, pode ser exercida por espíritos, e por ser o homem, um espírito encarnado pode utilizar dos fenômenos mediúnicos por si só, sendo então um fenômeno anímico. E assim, o livro Mecanismos da Mediunidade nos traz que as alienações mentais que permitimos que ocorram conosco fazem parte deste fenômeno anímico hipnótico, onde o ser fixa sua ideia naquela alienação e assim se conecta como que por teias fluídicas aos agentes desencarnados ligados a tal assunto. Usando do mesmo exemplo do livro, um hipnotizador faz com que uma pessoa volte numa memória de vida passada, e a deixe assim por um tempo. O hipnotizado acreditará sendo aquela personagem revivida na memória, pelo fenômeno anímico do hipnotizador, permitindo a ideia controle do hipnotizador dominar seu corpo, ou seja, alienando-se mentalmente. 5. Desobsessão e animismo. Falando de obsessões, temos sempre que recordar: o obsessor nada mais é que um irmão em sofrimento, assim como nós mesmos, estamos na Terra, passando por provas e expiações, portanto, assim como nossos irmãos mais inferiores ou ignorantes, somos todos espíritos irmãos em sofrimento. Em sessões de desobsessão ou qualquer outra tarefa que se realize, a desobsessão pode ocorrer de um mentor, guia ou benfeitor tanto da tarefa mediúnica quanto do médium se aproximar e auxiliar no amparo daquele irmão sofredor, ocorrendo então um fenômeno espiritual. Porém, existem também as desobsessões anímicas, estas sendo realizadas pelo médium encarnado, que oferecendo socorro, tendo realizado os estudos prévios para a tarefa, e refletidos sobre o Evangelho de Jesus, pode oferecer tal fenômeno, auxiliando um espírito irmão sofredor, pois o amparo com estudo da doutrina, com sentimento fraterno e caridoso real, faz o reajuste das ondas mentais daquele irmão, oferecendo a reconstrução de caminhos retos. Como diz na oração de São Francisco, mais vale amar que ser amado, mais vale dar que receber,
Sejamos então aquele que oferece, e não o que recebe. Estudemos, pratiquemos, e permitindo-nos atuar com Jesus, sob sua influência benéfica, para estarmos aptos a auxiliar e amparar, seja por meios anímicos ou espirituais. Sei, animismo e criminalidade. Presentes nos manicômios e penitenciárias estão nossos irmãos obsidiados, que recaíram em loucuras ou crimes por alienação ou qualquer que fosse o motivo, recordando de reencarnações passadas esses vícios e os trazendo à nova. Essas recaídas se explicam pelos reflexos condicionados, e se não mantivermos pensamentos, sentimentos e atitudes de cunho elevado, estaremos abrindo as portas para os reflexos condicionados viciados que criamos para nós mesmos em reencarnações passadas. É neste fenômeno que reside maior porcentagem das causas de crimes e loucuras. A falta de vigiar e orar nos faz cair em vícios antigos, nos levando aos crimes e loucuras. Portanto, neste caso, não se trata de influência espiritual, e sim um fenômeno anímico do próprio ser trazido de reencarnações passadas e falta de busca a Deus. Assim, o dever da tarefa espírita é aperfeiçoar o ser, aproximá-lo de Deus, criar reflexos condicionados no bem, aprimorando os impulsos mentais. Quando por meio da oração nos conectamos aos bons espíritos, estes nos auxiliam a superar os nossos vícios anímicos, e por auxílio espiritual passamos a compreender, para posteriormente mudar hábitos voltados ao mal, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira da luz.